Olá! Na apresentação de hoje, trataremos sobre o médico e imunologista Vital Brasil Mineiro da Campanha. Vital Brasil foi um médico imunologista brasileiro que fez contribuições significativas para os campos da saúde pública e da pesquisa científica no Brasil. Ele é mais conhecido por seu trabalho no desenvolvimento de soro antiofídico para picadas de cobra, que ajudou a salvar inúmeras vidas no Brasil e em outros países. Nasceu na pequena cidade de Campanha, em Minas Gerais, no dia 8 de abril de 1865, mas adotou São Paulo para morar, estudar e trabalhar. Vital Brasil era filho de Manuel dos Santos Pereira Júnior e de Maria Carolina Pereira de Magalhães. Foi casado em primeiras núpcias com sua prima em segundo grau, Maria da Conceição Filipina de Magalhães. Viúvo da primeira, casou-se então com Dina Carneiro Viana. Pelo ramo de sua mãe, os Pereiras de Magalhães, Vital tinha consanguinidade com Marte da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e era ainda sobrinho neto materno do professor major Joaquim Leonel Pereira de Magalhães, que era igualmente avô paterno da primeira mulher de Vital, Maria da Conceição Filipina de Magalhães. Vital era tio do célebre empresário e mecenas das artes, Oscar Americano de Caldas Filho, mais conhecido como Oscar Americano. Por parte de seu pai, era primo em primeiro grau do nono presidente do Brasil, Venceslau Braz Pereira Gomes. A sua vida já começou difícil, porque seu pai trocou seu sobrenome e o dos irmãos, que originalmente era Santos Pereira, porque desejava que seus filhos não tivessem qualquer herança, nem de sobrenome. Sendo assim, tudo o que conquistassem durante suas vidas seria fruto e mérito de cada um, ou seja, não facilitou para ninguém. As crianças foram registradas com os seguintes nomes: Vital Mineiro da Campanha, por ter nascido no dia de São Vital, por ser brasileiro, nascido em Minas Gerais, na cidade de Campanha. Maria Gabriela do Vale do Sapucaí, por ter nascido no Vale do Rio Sapucaí. Iracema Ema do Vale do Sapucaí. Judite Parasita de Caldas, por ter nascido em Caldas. Acácia Sensitiva Indígena de Caldas. Oscar Americano de Caldas, que era pai de Oscar Americano. Fileta Camponesa de Caldas e Eunice Peregrina de Caldas. Vital Brasil educou-se no Colégio Presbiteriano de São Paulo, onde, para cursar humanas ou humanidades, como era chamada no século XIX, de 1880 a 1885, por falta de recursos, exerceu várias profissões, como tipógrafo, serviços braçais, pedreiro, motorneiro, etc. Depois foi para o Rio de Janeiro estudar medicina. Na época, ele era portador de diversas cartas de apresentação para conseguir emprego. Contudo, sendo recebido friamente pelo primeiro empregador, rasgou todas as cartas e, por seu esforço, seu próprio esforço, conseguiu colocar como funcionário público de uma estrada de ferro. Genioso, sem dúvida, mas Vital Brasil tinha uma mente brilhante e reconhecia seu valor. Foi aluno dedicado e sempre se sobressaiu aos demais. Concluiu o curso de medicina em 1891, colando grau no ano seguinte. Ele clinicou por muitos anos em Botucatu, interior de São Paulo, onde passou a interessar-se pelo combate às epidemias e às mordeduras de cobras. Vital Brasil ajudou a dizimar a febre amarela, a varíola e a peste bubônica, assim como o impaludismo, que é uma doença infecciosa causada por um protozoário parasita dos glóbulos vermelhos do sangue e que é transmitido por um mosquito das regiões quentes e pantanosas, popularmente conhecida por malária. Em 1897, ele passou a trabalhar no Instituto Bacteriológico de São Paulo, como assistente do famoso Dr. Adolfo Lutz, que era médico e cientista brasileiro renomado, pai da medicina tropical e da zoologia médica no Brasil, além de ser pioneiro na área de epidemiologia e na pesquisa de doenças infecciosas. Dessa época datam também seus primeiros estudos sobre cobras peçonhentas e as propriedades de seus venenos. No surto da peste bubônica, Vital Brasil contraiu a moléstia,
Mas aí ele recuperou a sua saúde e colaborou decididamente no combate à mesma, e até chegou a aprimorar um soro descoberto na França naquela época. E foi a partir daí que ele entusiasmou-se com as possibilidades, que os soros ofereciam. E aí ele conseguiu convencer as autoridades daquela época a lhe concederem auxílio para dar continuidade em suas pesquisas. E foi através dos estudos realizados anteriormente na França que ele percebeu que o soro existente somente era eficaz contra a peçonha de determinadas espécies de serpentes. Vital Brasil desenvolveu soros específicos para jararacas, cascavéis e corais. Ele estudava as características morfológicas das serpentes para aperfeiçoar o soro. E a maior contribuição científica de Vital Brasil foi justamente descobrir que o soro para tratar picadas de cobra tem que ser um soro específico, isto é, ele constatou que o soro criado a partir do veneno da naja, que era o soro que estava disponível naquela época, não fazia efeito contra os venenos de serpentes brasileiras. E além disso, Vital Brasil foi o responsável pela descoberta da especificidade do soro contra picadas de aranha, do soro antitetânico e antidifitérico e também do tratamento para picadas de escorpiões. Agora eu vou falar para vocês como foi o início do Instituto Butantan. Então, em 1899, um surto de peste bubônica que se propagava a partir do Porto de Santos, que foi o surto que nós falamos anteriormente, ele levou a administração pública estadual daquela época a criar um laboratório de produção de soro antipestoso, vinculado ao Instituto Bacteriológico. E esse laboratório bacteriológico ele foi instalado na Fazenda Butantan. Essa fazenda ela fica localizada na zona oeste de São Paulo e foi a partir de 23 de fevereiro de 1901 que foi reconhecido como instituição autônoma sob a denominação inicial de Instituto Sérum Terápico. E o seu primeiro diretor foi justamente o médico Vital Brasil. No cotidiano de Vital Brasil, sempre estiveram presentes a preocupação em divulgar amplamente a ciência, a atuação do Instituto e a produção de soros e vacinas, o que lhe conferiu o reconhecimento da comunidade internacional. Em São Paulo, Vital Brasil identificou um surto de peste bubônica na cidade de São Paulo em 1898. Iniciou-se então, em condições precárias, o preparo do soro contra essa doença nas instalações da Fazenda Butantan. Com o objetivo de controlar de forma mais eficaz o surto, o Instituto Soroterápico de Butantan começou a produzir oficialmente em 1901 o soro antipestoso, considerado pelo Instituto Pasteur de Paris a grande arma para vencer a peste bubônica. A situação só mudaria no ano seguinte, quando o Instituto Butantan começou a produzir a vacina antipestosa, segundo a técnica criada pelo italiano Camillo Terni do Instituto de Messina, a partir da vacina desenvolvida pelo médico russo Valdemar Hopkins. Controlada a peste, o Dr. Vital Brasil deu prosseguimento à preparação de soros antiofídicos neste instituto, para atender ao grande número de acidentes com serpentes peçonhentas, já que no Brasil era um país com grande população rural na época, tendo ainda Vital Brasil iniciado a produção de vacinas e outros produtos para a saúde pública. Entre 1899 e 1919, Vital Brasil dirigiu o Instituto Butantan por 20 anos. Durante esse período, ele desenvolveu pesquisas importantes sobre o veneno de cobras e a produção dos soros antiofídicos.
Em 1924, o governo do estado de São Paulo convidou Vital Brasil para retornar à direção do Instituto Butantan por mais 4 anos. Durante o seu segundo mandato como diretor do Instituto Butantan, Vital Brasil continuou a desenvolver pesquisas sobre os venenos e soros, além de expandir as instalações da instituição. Ele também fundou o Laboratório de Biologia do Instituto Butantan, que se tornou um importante centro de pesquisa biomédica do Brasil. Bom, como a Gícia acabou de dizer, o Vital Brasil ele ficou cerca de 20 anos no comando do Instituto Butantan. E vamos dizer que o cenário do Instituto Butantan ele muda a partir do ano de 1914, em que eles se consideram em uma nova fase. Por que essa nova fase? Porque eles começam a ganhar mais investimento para investir nas pesquisas científicas, no desenvolvimento de novos remédios e vacina. Eles passam a ir para uma sede ainda maior, onde vai ter toda uma estrutura melhor para esses cientistas se incomodarem e desenvolverem ainda mais trabalhos e pesquisas que vão beneficiar toda a sociedade. E no ano de 2009, eles continuam ainda estudando esse cenário, né, de vacinas e gripes que atinge toda a população. E eles acabam desenvolvendo uma das vacinas para combater a gripe suína, que hoje a gente conhece como H1N1. E em 2010, o Butantan ele sofre uma grande perda, que foi um incêndio que ocasionou a perda de mais de 500 mil de espécies. Entre elas são várias, como serpentes, artrópodes, escorpiões, miliápodes, opiliões, aranha, entre outros. E foi uma perda tão grande para a diversidade biológica do Brasil que tinha várias e várias espécies que ainda não tinham sido identificadas. Então, isso foi uma perda muito grande para o cenário brasileiro de pesquisa científica, mas também para o mundo, porque o Instituto Butantan ele é responsável por inúmeras descobertas científicas que beneficiam o mundo todo. Então, cientistas acreditam que foi uma das maiores tragédias da pesquisa brasileira. E deu para salvar muita coisa também, mas acabou que se perdeu muitas coisas. Embaixo vocês podem perceber imagens do estrago que foi esse incêndio. É, várias serpentes e escorpiões queimadas, os laboratórios foram totalmente destruídos e acabou que muitas pesquisas elas foram interrompidas decorrente a esse incêndio. Bom, após Vital Brasil, ele deixar de ser diretor do Instituto Butantan por vários e vários anos, em 3 de junho de 1919, com a ajuda de vários médicos e cientistas da área, eles resolveram fundar o Instituto Vital Brasil. Um desses grandes médicos e apoiadores foi o Dr. Raul Moraes Vegas, e o instituto foi criado na cidade do Rio de Janeiro e tinha vários objetivos, né? É até hoje considerado um dos grandes laboratórios oficiais existentes no Brasil e que atende todo o setor público e é referência no centro de pesquisas, de ensino, de produção de medicamento, de soro, e ele realiza estudos e pesquisa principalmente nos campos farmacêutico, biológico, econômico, social, que visa principalmente o bem-estar e a saúde coletiva dos indivíduos, né? O Vital, ele sempre estava na frente e comandando as pesquisas do Butantan para revolucionar esses cenários de medicamentos e vacina, para que a população elas pudesse ficar livres das epidemias existentes naquelas localidades, a fim de ajudar todas as populações a se livrar de diversas doenças. Foi um dos grandes responsáveis, né? Por diversos medicamentos que, graças a eles e a pesquisas desenvolvidas por ele e por sua equipe, a gente tem acesso hoje em dia. E após a sua morte, representou muito para a nossa sociedade. Nessas duas imagens aí abaixo, vocês podem ver que a da esquerda é eles reunindo com esses apoiadores, com a maquete do pré-projeto do Instituto Vital Brasil. E do lado direito
é o Instituto Vital Brasil já de pé, né, após a sua criação e fazendo grandes contribuições para a nossa sociedade. Vital Brasil é considerado um dos grandes nomes da história da ciência. Ele foi um dos primeiros pesquisadores de toxicologia nas Américas e de medicina experimental no Brasil. E também ele contribuiu de combate a diversas epidemias que eclodiram no nosso país, como mencionado, como a febre amarela, a cólera, varíola e a peste bubônica. Ele criou e colaborou com diversas revistas científicas, como a Revista Médica de São Paulo, e ele escreveu 2 livros. A Defesa contra o Eufidismo, em 1911, que foi reeditada em 1914. Essa é uma obra com análise de 12 pesquisadores que abordam desde o aspecto histórico dos acidentes e os tratamentos envolvendo animais peçonhentos. A publicação dessa obra ela já completa mais de 100 anos e ela se tornou um marco histórico na produção científica brasileira, porque ela é responsável por estabelecer parâmetros para a identificação e tratamento de acidentes com animais peçonhentos por meio dos soros. E o eufidismo, ele era um dos maiores desafios de saúde pública lá no século XX. E a descoberta do Vital Brasil, que é detalhada nesse livro, ainda ajuda a salvar vidas. E o segundo livro é a Memória Histórica do Instituto do Butantan, que foi publicado em 1941. Esse é um livro que ele tinha como missão registrar e divulgar o conjunto de pesquisas científicas desenvolvidas pela instituição. E ele tinha como foco o conhecimento científico relacionado à alfiologia e zoologia médica. Ele também contribuiu com diversas áreas, como parasitologia, vírus, fisiopatologia, farmacologia, química experimental, enfim, diversas áreas. Essa obra ela se tornou uma fonte de pesquisa de extrema relevância no meio acadêmico e também científico. Além disso, ele também publicou diversos artigos ao longo dos anos, de forma periódicas e em diversas línguas. E também dentro dos legados deixados por ele, a gente pode destacar o Instituto Butantan, como já foi mencionado, e o Instituto Vital Brasil. E ambas essas instituições, elas são referências de excelência na formação de pesquisadores, na produção de medicamentos e também na popularização da ciência no nosso país. Aos 54 anos de idade, Vital Brasil já havia alcançado reconhecimento mundial pelo conjunto de obras acerca da soroterapia específica aplicada aos envenenamentos por animais peçonhentos. E o Instituto Vital Brasil, ele é uma instituição vinculada à Secretaria de Estado da Saúde pelo governo do Rio de Janeiro, e ele é um dos 4 fornecedores de soros contra o veneno de animais peçonhentos e produtor de medicamentos para o Ministério da Saúde. Ele contribui com a saúde pública. E é interessante que atualmente ele também tem pesquisa contra o coronavírus que está sendo desenvolvidas lá no Instituto Vital Brasil. Então, o Vital Brasil foi extremamente importante para o desenvolvimento de vacinas e soros para picadas desses animais. Então, as pesquisas assinadas por ele são pioneiras na produção de soros específicos contra os venenos de animais peçonhentos, como serpentes, escorpião, aranhas, e até hoje elas são responsáveis por salvar milhares de vidas. E essas pesquisas romperam paradigmas e contribuem com a inovação de conceitos e práticas nas ciências médicas e também na nossa área, biológicas. Nenhum outro método de neutralização de peçonhenta é mais eficaz do que o criado por Vital Brasil em 1894. E uma coisa interessante é que ele é reconhecido não só no nosso país, mas também fora dele, em outros países, como por exemplo na Índia, que tem até uma homenagem a ele,
que diz: este homem sozinho salvou mais gente do que uma guerra pode matar. Então, ele não só ajudou e ainda hoje ajuda a salvar milhares de vidas, mas também em outros países. Então, ele foi vital para a ciência e para a medicina. E também desempenhou um papel incrível na história. Algumas biografias mostram duplicidades sobre a real causa da morte desse grande cientista. Algumas afirmam que ele faleceu decorrente a diabetes, mas a maioria afirma que Vital Brasil faleceu decorrente à uremia, que é uma grande concentração de ureia no sangue. E ele diz que ele morreu no dia 8 de maio de 1950. Ele estava na sua residência e acabou falecendo no início da manhã. Mas é importante frisar que a morte desse grande cientista não impediu que suas grandes contribuições para a ciência, para o mundo, continuassem sendo desenvolvida e melhorada, que foi o resultado de grande conquista no campo científico, que a partir de então e hoje em dia a gente ainda usufrui, né, na nossa sociedade cotidiana.